Renata, por ter estado aqui conosco e proferido essa palestra que todos assistiram alguns instantes atrás. A primeira questão que chegou, Renata, foi da Agnes Cândido. Ela coloca o seguinte, ela primeiro saúda com uma boa tarde, muito obrigada por sua apresentação. Eu gostaria de perguntar como os regulamentos para produtos de terapias avançadas diferem entre regiões. Ela está se referindo em relação a continentes, países, aí ela cita Estados Unidos, Europa, Ásia, e quais que são as maiores barreiras regulatórias que os desenvolvedores de terapias avançadas enfrentam atualmente. E aí ela pergunta mais uma outra, que é que tipo de dados de ensaios clínicos as agências reguladoras requerem para a aprovação de produtos de terapias avançadas. Acho que é uma pergunta muito importante realmente dentro desse contexto, né, que você acaba de nos apresentar. Olá, boa tarde. Mais uma vez, obrigada aí pelo convite, Luciano, toda a equipe. Excelente pergunta, Agnes. Vou tentar ir por partes, né? Em primeiro lugar, né, basicamente como que esse modelo regulatório varia, né, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, assim, basicamente, o modelo regulatório dessas principais agências, né, internacionais, e aí quando fala principais agências, né, não tem como a gente não falar, né, do FDA, da agência americana, da agência europeia, do próprio PMDA, né, no Japão. Esse modelo regulatório ele é muito harmonizado, né, do ponto de vista assim, de requerimentos. Basicamente, todos eles seguem uma linha comum, né, como eu falei para vocês na apresentação, que necessita de um pre-approval, né, então precisa da aprovação tanto de estudos clínicos quanto o registro, né, para esses produtos. Eles hoje já são categorizados, né, grande parte deles dentro do guarda-chuva de biológicos, então todos eles, né, essas principais agências, australiana, todas elas têm essa linha comum. O que varia, geralmente, quando a gente compara aí Estados Unidos e Europa, e o nosso modelo ele é mais ligado ao modelo europeu, né? A gente bebeu mais das fontes do modelo europeu, porque os Estados Unidos ele tem um modelo regulatório mais difícil de trabalhar do que o modelo europeu. Por que estou dizendo isso? Porque FDA ele disciplina tudo por meio de guias, né? Então, ele publica esses guias, que teoricamente não são mandatórios, vamos dizer assim, mas eles são guias para serem cumpridos e as inspeções ocorrem com base nisso. Como o nosso modelo de regulamentação precisa, né, que eu tenha resoluções de diretoria, uma coisa mais mandatória, a gente faz um modelo mais parecido com a Europa, que tem mais ou menos esse alinhamento até do ponto de vista de regulamentação como um todo, né? Mas, assim, de certa forma, as diretrizes são muito parecidas. O FDA tem pequenas nuances nas definições e enquadramento desses produtos, né? Eles têm pequenas modificações. E o Japão, o modelo do Japão, ele é um modelo que ele, apesar de estar bastante alinhado, ele tem uma estratégia que ele na verdade, o Japão despontou, né, com terapias celulares, ele quer acelerar um pouco essas avaliações. Então, assim, ele tem na verdade, ele acelera o processo de avaliação, porque isso é uma prioridade lá. Mas, basicamente, as definições e o tratamento é muito parecido, tá? Claro, com pequenas nuances, né? Quais seriam as maiores barreiras regulatórias que esses desenvolvedores enfrentam? Gente, hoje, eu estava até discutindo um pouquinho ontem também aqui, né? Hoje a gente tem aqui no Brasil, como eu falei, nós temos uma capacidade imensa, né? Do ponto de vista profissional, de ideias inovadoras, né? Para trabalhar com essa categoria de produtos. Eu acho que barreiras regulatórias que eu sinto, do ponto de vista assim, de regulamentação, a gente está super alinhado com o mundo, mas a gente vê muitas vezes barreiras na estruturação desses centros, como, por exemplo, condução de estudos clínicos em condições de boas práticas, estudos pré-clínicos em condições de boas práticas
de laboratórios, muitas vezes questões relacionadas ao cumprimento das boas práticas de fabricação, que como realmente são requisitos bastante rigorosos, e fornecedores. A gente tem hoje um problema de fornecimento de, por exemplo, materiais de grau clínico, né, para uso clínico. Nós temos dificuldade, por exemplo, de fornecimento de materiais e meios em condições de GMP, né, de boas práticas de fabricação. Então, acaba que isso acaba embarrando, muitas vezes, o desenvolvimento, porque quando a gente tem um alto grau de regulamentação, como eu falei para vocês, nós somos muito alinhados com lá fora, quando acontece um desenvolvimento aqui, embarra muitas vezes nessas etapas que o Brasil acaba não conseguindo ter de pronto, como, por exemplo, se você for comparar isso com o mercado americano, né? Então, assim, realmente, eu entendo que do ponto de vista geral, regulatório, a gente tem alguns problemas com relação a isso. E que tipos de dados de ensaios clínicos as agências requerem para aprovação? E aí, Agnes, cada caso vai ser um caso, né? Como eu falei para vocês viram na palestra, muitos desses produtos são aprovados no tratamento, por exemplo, de doenças raras e sem alternativa terapêutica. E quando a gente faz isso, nós temos desenhos de estudos extremamente diferenciados, né? Porque a gente tem doenças raras, onde eu tenho um pequeno N, você tem muitas vezes desenhos adaptativos de estudos clínicos, mas cada caso é um caso. Então, assim, a gente fala isso também, né, quando a gente faz reuniões na agência. Tudo vai depender do tipo de produto e da indicação terapêutica que ele se propõe. E aí os desenhos dos estudos vão variar para cada tipo, porque daí vão ser requerimentos específicos a depender do tipo da doença, né, e a indicação que está proposta, tá? Beleza, muito obrigado, Renata. Em seguida chegou uma questão da Tatiane e ela fala, na RDC diz algo específico sobre nanotecnologia? Tatiane, não, assim, a RDC, ela não sei, né, na palestra, realmente muito rápido para vocês verem, mas assim, a regulamentação, ela é muito genérica, tá? Ela diz o seguinte, olha, a gente tem claramente a definição do que seria o produto de terapia avançada, e aí engenharia tecidual, por exemplo, e aí a gente tem lá esses requisitos muito gerais. Ó, você tem que fazer estudos não clínicos dessa forma, você tem que conduzir estudos clínicos, você tem que fazer todos os requisitos, né, para produção, controle de qualidade, e não existe nada específico que fale, né, sobre nanotecnologia, mas é claro que isso vai ser abarcado durante o desenvolvimento. Se você usar aí, né, a nanotecnologia no desenvolvimento do produto, obviamente que isso vai ser comportado durante a nossa análise, tá? Maravilha, obrigado, Renata. Em seguida tem uma pergunta da Ana Lúcia. Ela fala, como é a regulação feita para os agrotóxicos e cosméticos? Ana, eu vou te falar de forma bastante geral, porque a Anvisa é um mundo, tá? E aí cada requerimento é um. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, os terapias avançadas hoje eles são claramente enquadrados dentro da categoria de medicamento, de produtos biológicos, tá? Então eles entram num modelo super, vamos dizer assim, detalhado detalhado no sentido de comprovação de qualidade, segurança e eficácia. Então, eu tenho que conduzir estudos clínicos, no caso, quando eu quero desenvolver um produto, estudos pré-clínicos, todas as informações de boas práticas de fabricação. E quando a gente já fala para agrotóxicos e cosméticos, já são requerimentos muito distintos, né? Separados para cada especificidade. E aí, não sei te abordar claramente sobre cada um, mas eu sei que, por exemplo, cosméticos, são pouquíssimos cosméticos que têm necessidade de registro, muitos deles têm cadastro, né? E aí são requerimentos mais, vamos dizer assim, mais simples. Por quê? Porque tudo vai depender da categorização de risco do produto. Então, agrotóxicos também, a Anvisa tem uma participação, mas é uma participação conjunta, né? com outros órgãos governamentais. Então, assim, cada requerimento vai depender. E, assim, eu particularmente não sei te detalhar
especificamente sobre esses dois, mas basicamente é para você entender que vai depender da abordagem, né, e do tipo do produto dentro da agência para a gente ter os requerimentos específicos. Excelente, Renata. Agora é uma pergunta da Daniela. Ela coloca como a Anvisa está trabalhando em conjunto com as outras agências, então está bastante dentro do que você falou, só que relacionado às agências internacionais, e isso com vistas ao desenvolvimento de diretrizes para produtos de terapia avançada. Ótima pergunta, Daniela. Tem uma coisa que a gente, inclusive, assim, foi muito orgulho para o país, foi a gente ter sido convidado, né, junto com grandes agências, por exemplo, o FDA, representatividade das agências europeias, foi a gente ter sido convidado para compor o grupo da Organização Mundial de Saúde que vai estabelecer diretrizes para as terapias avançadas. Eu acho que se vocês olharem, vocês vão conseguir ter acesso ao documento, né, colocando lá no site da OMS, que essas considerações dos produtos de terapias avançadas passou por uma etapa de consulta pública, e aí agora a gente está próximo de publicar essas diretrizes bastante gerais. Então, só para você ter uma ideia como a gente foi considerado, vamos dizer assim, referência, né, na América Latina, né, que nós fomos o único país convidado, né, lá, né, próximo aí da agência americana, da Europa, então, assim, foi muito interessante. E a Anvisa, ela faz parte de uma série de grupos internacionais, né, como ICH, que são grupos internacionais responsáveis pela elaboração de diretrizes internacionais para, por exemplo, medicamentos e produtos de terapias avançadas. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido de alinhamento, junto com eles. A gente tem sido também, às vezes, mobilizado por agências, assim, próximo, né? Então, a gente teve troca de experiências com Chile, Colômbia, então, assim, um pouquinho com a Argentina, então, a gente tem trabalhado bastante próximo, e eu acho que o nosso modelo, como eu falei, tem sido muito bem sucedido, a gente foi inovador aqui na América do Sul, né? Para trazer esse modelo regulatório aqui para o país. Mas a gente está muito, muito, muito alinhado e trabalhando sempre por meio desses grupos, junto com as principais agências que trabalham a temática hoje no mundo. Perfeito, e é fundamental mesmo, né, em função dessa globalização, que ocorra esse alinhamento entre as agências. Maravilha. Em seguida, tem uma questão do André: quais são os principais programas implementados pela Anvisa para fornecer orientação, né, suporte na avaliação da documentação de produtos de terapia avançada? Ótima pergunta também, André. Então, a gente, né, vocês viram na minha apresentação, a gente tem uma rede nacional de especialistas em terapias avançadas. Convido todos a verem o site, acessarem ele. A gente sabe que são produtos de ponta, com especificidades. Nós, na Anvisa, não conseguimos, né? Como eu falei, estou fora aí da bancada já faz alguns anos. A gente não tem condições, muitas vezes, de ter esse expertise especializado, e a gente tem essa rede exatamente para isso, né? Para fortalecer a nossa avaliação, né, dos documentos, fazer questionamentos específicos, e a gente tem essa rede que nos ajuda, né, são basicamente os pesquisadores aqui do nosso país, né? Então, assim, e uma coisa bastante importante que eu queria chamar a atenção, eu acho que eu falei também na apresentação, são os nossos editais, né, que a gente começou agora com um edital que a gente selecionou 2 desenvolvedores nacionais, para a gente estar trabalhando com eles muito perto. Então, assim, hoje mesmo já tivemos reuniões, por exemplo, com esse desenvolvedor, no sentido dele demonstrar quais estudos ele está conduzindo, isso tudo para a gente prepará-los para a submissão dessa documentação para avaliação e aprovação da Anvisa. Então, a gente quer ampliar essa conversa, né, desde o início com os desenvolvedores. A gente vê que isso é muito importante. A gente hoje só tem uma limitação, que é a quantidade de pessoal que trabalha com isso, né? Então, a gente tem um quadro bastante reduzido, mas a gente cada vez mais tem tentado ampliar isso, facilitando essa comunicação desde o início do desenvolvimento, ajudando, né, nesse suporte da documentação e das informações necessárias para a aprovação, por exemplo, de um estudo clínico ou registro de um produto na Anvisa.
Maravilha, obrigado, Renata. Teve um participante, o Ricardo, que tinha enviado uma pergunta, mas inclusive ele falou que com a sua resposta, né, com a sua explanação, já havia respondido a questão dele. Em seguida chegou mais uma outra questão, foi do participante Ulisses, que inclusive estava conosco no NanoBio Encontro de ontem, né, e tinha enviado algumas questões. A gente tem tanto a grafia em espanhol, não vou me atrever a falar em espanhol, o André traduziu aqui para a gente, na nossa comissão. A pergunta dele é: qual a experiência da Anvisa com instrumentos sandbox de regulamentação que acelera a inovação e a produção de spin-offs no Brasil com terapias avançadas? Então, Ulisses, eu particularmente não conheço instrumentos sandbox de regulamentação. Eu realmente desconheço, não sei se às vezes a forma não está clara aqui para mim, né? Mas basicamente eu acho que o que a gente tem como instrumento para acelerar essa avaliação. Ui, desculpa, gente, quase que meu computador caiu aqui, não sei o que está acontecendo. Então, basicamente, o que a gente faz para ter essa aceleração é fazer essas discussões, né? Desde o início, quando tem uma intenção de desenvolver um estudo clínico aqui, junto a, né, aprovado pela Anvisa, a gente faz essas conversas e orienta aí a elaboração dessa documentação. Maravilha, Renata. Em seguida tem uma questão da Ludmila, que inclusive é ministrante de minicurso aqui conosco no quarto CDNB. Ela primeiro coloca: obrigado pela excelente palestra, e como que a Anvisa avalia os produtos melhorados de ativos, fármacos já aprovados? Por exemplo, no caso de uso de um nanocarreador para um tratamento com terapia gênica que já seja aprovado, se ele entraria como os requisitos regulatórios de um biosimilar, ou se ele seria considerado pela agência um novo medicamento, e aí ela te agradece já antecipadamente. Oi, Ludmila. Então, biosimilares é uma discussão super nova, até para biológicos, né? Que a gente fala, que a gente chama hoje de biológicos. Tudo está dentro do guarda-chuva de biológicos, então são discussões extremamente novas, né? Quando a gente fala de produto biológico. Mas nesse caso, quando você usa um nanocarreador para um tratamento já aprovado, eu estou entendendo que você está fazendo muitas vezes uma mudança que vai melhorar o delivery, né, desse produto para o paciente. E aí eu entendo que não necessariamente é um novo medicamento. Você pode fazer, né, que a gente chama hoje de uma alteração significativa, vamos dizer assim, né, que vai ter uma melhoria aí, né, no dispositivo aí de entrega, ou que vai facilitar a distribuição, vamos dizer assim. Isso pode ser entendido como uma mudança de um pós-registro. Então, se ele já está registrado, você vai fazer essa melhoria. Aí preciso saber se essa melhoria vai ser junto com a pessoa que já teve a aprovação desse produto, né? Porque daí sim é o mesmo produto que vai ter essas modificações. Então, eu teria um pós-registro, que seria a avaliação das informações específicas só para esse, por exemplo, nanocarreador. Ou se você já quer desenvolver o nanocarreador né, separado, vamos dizer assim, aí eu entendo que seria um novo registro. Então, eu preciso entender melhor o que seria a dinâmica para eu falar assim de forma mais assertiva. Mas se ele realmente vai ser um improvement numa terapia gênica, e o desenvolvedor que já tem o produto aprovado para isso, ele vai submeter as informações aí como uma documentação que a gente chama de pós-registro para aprovação. Tá? Maravilha, excelente. Renata, é sempre importante, né, dar esclarecimento e oferecer melhores até encaminhamentos, né, porque muitos de nós acabamos ficando algumas vezes sem saber exatamente como proceder em certas situações, e é sempre importante, né, esse bate-papo com a agência para entender como seriam os encaminhamentos. O Ulisses mandou uma outra questão, que é a seguinte: como a divulgação científica e outros programas de controle, né, de regulação, de acompanhamento, monitoramento, funcionam contra a desinformação, isso pensando em relação à Anvisa, e biohacking irresponsável que estaria acontecendo eventualmente no nosso país?
Nossa, o Ulisses pergunta difícil aqui, né? E quando a gente fala de desinformação, eu acho isso assim, né? A gente pôde ver durante a pandemia o que, que aconteceu. Foi um fenômeno assim, impressionante, né? E a Anvisa estava sempre envolvida também aí nesse processo, né? Então, assim, acho que muito é um trabalho extremamente difícil, né? Que a gente tem que trabalhar no sentido da gente sempre saber se comunicar, né? Com a população. Olha, é muito difícil hoje, quando a gente aprova uma notícia, eu escrevo, você vai colocar isso para um público como um todo, eles não vão entender o que você está falando, né? Então, assim, a Anvisa tem que melhorar suas ferramentas de comunicação com a população, né, para esse combate aí dessa desinformação que acontece. E assim, acho isso é um desafio como um todo no Brasil, né? A gente realmente, questão de biohacking, eu acho muito complexo, para te falar a verdade, assim, não tenho ideias de como fazer isso de forma assim, simples, né? Sim, ainda não tivemos outras questões por enquanto, mas eu teria uma para ti em relação à agência, principalmente pensando nos nossos pesquisadores, né, nos centros de pesquisa, nas empresas. O que seria uma palavra que você daria para essas pessoas que muitas vezes ficam preocupadas de como vai ser quando chegar na agência, quando chegar nos aspectos regulatórios de um projeto, um produto que eles agora estarão entregando? O que é o posicionamento que você poderia estar trazendo para essas pessoas em relação a elas se sentirem mais tranquilas em relação a essa harmonia que tem que ser encontrada entre todas as partes envolvidas? Ótimo, Luciana. Então, assim, acho que, gente, a primeira coisa que eu falo que, assim, a agência está de portas abertas, né? A gente, claro, é muito complexo, né? A gente, às vezes, o ideal seria a gente estar muito mais próximo do que hoje a gente é. A gente realmente tem uma dificuldade aí, como eu falei para vocês, a gente tem um corpo técnico extremamente reduzido, né, com uma série de atribuições para, né, para dar conta, vamos dizer. A gente precisa conversar. Eu particularmente acho que a gente devia estar desde o início, desde as primeiras conversas. Olha, quero ter um produto. A gente já começar a conversar desde o desenvolvimento pré-clínico desse produto, para saber quais os ensaios vão ser avaliados, porque, por exemplo, a Anvisa não avalia a parte do pré-clínico, ela vai avaliar isso quando você for submeter o pacote do estudo clínico, né? Então, o ideal seria a gente estar trabalhando desde o início, para que, né, para que as coisas fossem conduzidas aí da melhor maneira possível para passar para o estudo clínico de uma forma muito fluida. E não a gente realmente não consegue, às vezes, dar conta, né, dessa demanda. Uma coisa que eu acho que é super importante, que, assim, terapia avançada a gente pensa que é muito novo, e é mesmo, mas, assim, é de vocês sempre beberem dos guias internacionais sobre a temática. Então, a gente tem guias, por exemplo, hoje no FDA e na Europa, que vão abordar o desenvolvimento pré-clínico, o desenvolvimento clínico, os requisitos de qualidade de produção, os controles necessários, e a gente quer trabalhar isso com a nossa rede de especialistas em terapias avançadas. Nós queremos trazer os guias, né, para o desenvolvimento pré-clínico, para o desenvolvimento clínico, de uma forma, vamos dizer assim, detalhada, para ajudar nesse desenvolvimento, porque muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né, com reuniões, como seria o ideal. Então, acho que a gente tem que realmente, do ponto de vista de Anvisa, melhorar um pouco isso, e a Rede Nacional de Especialistas está aí para nos ajudar nisso, né? Então, vocês terem um pacote pronto de saber assim, olha, eu não vou ter nenhuma surpresa quando chegar aqui de eu ter que voltar lá para trás com um monte de coisas. Eu tenho que ter claramente os meus requisitos, o que são preocupações que a Anvisa, né, vai olhar na hora que vocês forem submeter, por exemplo, uma documentação para análise para aprovação. Então, eu acho que esse é uma das metas para a gente também trabalhar agora com a Rede Nacional de Especialistas em Terapias Avançadas.
Excelente, Renata. Eu acho que é justamente essa palavra, né, uma palavra que chamemos amiga relacionada à agência, para que derrubemos muros. Eu acho que a gente tem que muito mais, todas as vezes, construir pontes mesmo, conexões. Esse próprio evento a gente tenta sempre estabelecer isso, do que efetivamente muros. E a gente vê hoje que sim, a agência se esforça do lado da agência para oferecer aos seus, não vou chamar de clientes, digamos assim, mas na verdade são parceiros, a melhor Uhum, expressão, para que uhum. efetivamente alcance, né, o objetivo final de todos esses projetos, essas tecnologias, que é o setor produtivo, alcançar o mercado, a produção continuada. Por esse motivo, a gente agradece, o Ulisses, inclusive, enviou um agradecimento a ti pelas respostas, pela oportunidade e também pelo seu tempo de ter estado aqui conosco durante mais essa sessão, além do encontro que nós tivemos ontem, um debate muito construtivo com outras duas colegas. Muito obrigado, Renata. Gente, eu que agradeço. Agradeço a todos. Valeu, muito obrigado e tchau, valeu. Tchau. Tchau. Bom, então nós nos despedimos agora, pessoal, e daqui a pouquinho, às 14 horas, nós já começamos novamente com outra palestra, tá bom? Até mais para todos.